E aí galera, bom dia, beleza? Vamos começar mais uma aula de literatura? Então vamos lá. Na nossa última aula eu fiz a introdução sobre a literatura medieval, né? De caráter português, né? Já que nós somos brasileiros e tanto a nossa língua quanto a nossa cultura foram herdadas de Portugal, né? Então, o início do nosso estudo de literatura se inicia, né, vai começar exatamente com a formação literária ocorrida em Portugal, né? Ainda na Idade Média. Então, eu fiz essa pequena introdução na última aula, falei a respeito do contexto, né, da contextualização histórica desse período, né, do século XII, e a contextualização estética, ou seja, né, como que essas cantigas eram concebidas, né, por quem eram concebidas, né, os artistas da época, né, os trovadores e tal. E hoje a gente já vai falar sobre ah, os tipos de cantiga, né? Nós já estudamos isso lá no primeiro ano e agora vai ser uma revisão. Então eu peço que vocês, ao final dessa aula, vocês peguem a apostila, deem uma lida no conteúdo, né? Para poder fixar essas informações. O estudo de hoje vai ser pautado nas páginas 136, onde tem a parte aí que fala sobre cantigas líricas, tá? 137 e a 138 e 139, beleza? Hoje nós vamos falar sobre os tipos de cantigas trovadorescas e vamos falar sobre a, as novelas de cavalaria, tá? Que englobam também esse período literário de Portugal. Então vamos começar. Cantigas trovadorescas. Cantigas eram poemas compostos, né, para serem cantados. Por isso o termo cantiga. Isso eu já falei com vocês na semana passada. E essas cantigas, elas se dividiam em dois grupos, né? Tinha as cantigas líricas e as cantigas satíricas. Dentre esses dois grupos, havia mais uma subdivisão. As cantigas líricas tinham as cantigas de amor e cantigas de amigo, e as cantigas satíricas tinham as cantigas de escárnio e as cantigas de maldizer. Então eu vou falar primeiro das cantigas líricas, ok? Cantigas líricas. A palavra lírico, né, vem de lirismo. Lirismo vem de sentimentos contemplativos, né, sentimentos de beleza, né? É por isso que poesia, o gênero poesia, também é associado ao gênero lírico, né? Porque a poesia em si ela vai tratar, né, de temas mais suaves, né? Como o amor, como a amizade, né? Como a contemplação do mundo, da vida. Então vamos lá. As cantigas líricas tinham as cantigas de amor. E existem marcas, né, ao longo das composições trovadorescas que vocês podem identificar em qual grupo cada cantiga vai se enquadrar. Né? Essas marcas presentes, por exemplo, na cantiga de amor, são basicamente estas. As cantigas de amor, o eu lírico, isto é, a voz que fala dentro do poema, dentro da cantiga, é sempre uma voz masculina e vai estar sempre seguindo aquele código do amor cortês. Isto é, ele vai estar sempre cantando para a sua amada, exaltando as qualidades dela, né? Tudo aquilo que ele aprecia nela, mas ao mesmo tempo ele vai estar sendo submisso a ela, né? Em momento algum ele vai querer ter posse dela. É como se fosse aquele amor idealizado, ou seja, quase que um amor platônico, né? Ele ama a sua amada, mesmo que eles não possam ter nenhum encontro, mesmo que eles não possam realizar de fato esse relacionamento amoroso.
E a segunda marca é que esse eu lírico masculino, ele sempre vai manter em sigilo a identidade da sua amada. Porque normalmente a sua amada vai ser uma mulher proibida para ele. Ou porque ela é uma mulher casada, ou porque ela pertence à nobreza, né? Portanto, faz parte de uma classe social acima da dele, né? E esse trovador, ele sempre será de uma classe mais inferior. Ou ele vai ser um soldado, né? Ou ele vai ser um funcionário do rei, né? Um funcionário da corte. Então ele nunca vai poder realizar esse amor, mas ele vai estar sempre cantando sobre esse amor, né? Como se fossem pequenas homenagens que ele fizesse à sua amada, né? Isso tem um nome, né? Quando o amor não é realizado, né? Eles chamavam de coita amorosa, né? Que é aquele amor impossível, né? Então o trovador ele sofria pela coita amorosa, isto é, ele amava e não podia concretizar esse amor. Com relação à cantiga de amigo, né, que é a segunda subdivisão da cantiga lírica, a cantiga de amigo ela também terá marcas específicas. Uma delas é o gênero do eu lírico. Enquanto na cantiga de amor o eu lírico é masculino, na cantiga de amigo o eu lírico sempre vai ser feminino. Muito embora fossem escritos por homens, né? Mas ele vai assumir uma identidade ou uma personalidade feminina para poder falar sobre o seu amor, né? As marcas das cantigas de amigo, além desta primeira que eu falei, né, de que o eu lírico é sempre feminino, vai estar falando também de amor, né, mas de um jeito mais realizável, né? A palavra amigo, nesse caso aí, ela é sinônimo da palavra namorado. É como se fosse uma moça sempre cantando a saudade e a sua paixão pelo seu amado que partiu. Normalmente essa moça ela vai ser uma moça sempre da plebe, né, uma camponesa. Por isso que a ambientação das cantigas de amigos são sempre cenários campestres, né, cenários camponeses. Então terão várias marcas de natureza ao longo dos textos das cantigas de amigo. E ela vai estar assim, ela vai também sofrer, né, por esse amor, mas é o amor é o sofrimento da saudade, porque o seu amado ele partiu, ou foi para a guerra, né, ou precisou ir para algum lugar longe a trabalho e tal. E isso vai coincidir muito com o cenário das guerras medievais, né? Uma delas, por exemplo, foram as cruzadas, né? Então muitos guerreiros deixavam as suas amadas e iam para a guerra, né? Então essa cantiga de amor vai retratar exatamente esse tipo de realidade, né? Com muita pureza, né? Com muita devoção, né? Ao seu amado. Agora tem as cantigas satíricas. A palavra sátira ela tem a ver com crítica, mas aquela crítica bem-humorada, né? Se você pegar hoje, quais são os modelos de composições satíricas que a gente tem? Vamos pegar aí o Marcelo Adnet, por exemplo, que é um comediante. Ele vai incorpora um personagem, um político, por exemplo, e ele vai construir um pequeno enredo, né, incorporando aquele político ali e falando, né, mal dele, né, sobre atitudes daquele político e tal, mas ao mesmo tempo ele vai estar fazendo isso através do humor, ele vai estar despertando o riso. Ele pode fazer isso com um político, mas pode fazer isso com alguma celebridade também, né? Sei lá, algum cantor, alguma atriz, né? Alguma pessoa que de repente tem alguma personalidade que mereça ser zoada, vamos dizer assim. Aí vem ele e coloca e faz essa crítica através do humor. O nome disso é sátira. As cantigas satíricas medievais, elas vão seguir esse modelo, mas vão se dividir também em duas partes. Aí nós temos aí na apostila, na página 138, nós temos as definições de forma detalhada de cada uma delas. As cantigas satíricas, ambas de escárnio e de maldizer, farão críticas, né? Elas podem fazer críticas, por exemplo,
a alguém da aristocracia medieval, né? Alguém que pertencia à nobreza, podem fazer críticas ao rei, podem fazer críticas a algum clérigo, isto é, a um padre, a um cardeal, ao próprio papa, né? Pode fazer críticas a um rico comerciante, né? São sempre críticas com base no senso comum, como se fosse, por exemplo, o rei. O rei ele é muito conhecido como uma pessoa muito arrogante, né? Que distrata todas as pessoas que estão à volta. Então todo mundo sabe disso. Aí vem os trovadores satíricos e vão compor cantigas para zoar esse rei, enaltecendo, não enaltecendo, mas deixando evidente essas características maléficas dele, né? Essas características ruins. A diferença entre cantiga de maldizer e cantiga de escárnio é que a cantiga de escárnio são feitas de forma velada, isto é, o trovador ele não vai revelar a identidade da pessoa que está sendo criticada, mas ele vai deixando marcas ao longo, ao longo do texto em que o ouvinte ou o leitor seria capaz de identificar de quem se trata, né? Então, assim, por mais que ele não revele a identidade da pessoa zoada, né, criticada, todas as pessoas que têm contato com aquela cantiga já vão associar logo, né? Isso é a cantiga de escárnio. A cantiga de maldizer, como o nome já diz, maldizer, né, vai falar mal da pessoa, vai fazer exatamente a mesma coisa que a cantiga de escárnio, a mesma crítica através do humor, mas só que já vai ser de forma direta. Vai nomear a pessoa que está sendo criticada, a pessoa que está sendo zoada, né? Então são essas pequenas diferenças aí. Na página 138 nós temos aí duas tabelinhas interessantes que apontam as diferenças dessas marcas. Primeiro, entre as cantigas de amor e de amigo, né? O que tem numa que não tem na outra, né? Para a gente poder diferenciá-las. E também as diferenças entre as cantigas de escárnio e de maldizer. Também tem uma outra tabelinha aí na página 138. Depois vocês podem dar uma olhadinha, beleza? Bom, essa era a produção poética da Idade Média, né? As cantigas trovadorescas. Ao lado delas, nós tínhamos também uma outra produção literária chamada de novelas de cavalaria. As novelas de cavalaria, elas foram os pontos de partida para a criação de um novo gênero literário que iria ser consolidado lá no século XIX, que é o gênero literário chamado de romance. O que é o gênero do romance? Não é apenas aquele que conta uma história de amor, não. O gênero romance é o que faz uma longa narrativa, né, com vários personagens, com várias ações, vários núcleos, através do texto em prosa, né? Ou seja, aquele que é dividido em parágrafos e capítulos e tal. Toda produção narrativa literária até a Idade Média era feita, sabe como? Através de um outro gênero chamado de epopeia. A epopeia é um gênero narrativo, né? Mas só que a estrutura desse texto era feita em versos. Tanto é que tem rimas, né? Tem a quantidade de sílabas, quantidade padrão, né, de sílabas em cada verso e tal. Por exemplo, né, se você pegar aí as epopeias antigas, né, da Antiguidade Clássica, aí temos aí temos a Ilíada, a Odisseia, né, que conta a história de Homero, de Ulisses, desculpa, que conta a história da Guerra de Troia e tal. Uma outra epopeia um pouco mais moderna, vamos dizer assim, seria Os Lusíadas, né, que foi escrita no século XVI por Luís Vaz de Camões em Portugal. Será tema do nosso estudo também futuramente. Então são todos textos narrativos que contam uma longa história, mas só que em forma de verso. O romance, ele já vai contar a mesma história, mas só que em forma de prosa, né? As novelas de cavalaria, elas iniciaram esse gênero chamado de romance.
né? Mas só que ainda não tão completo quanto os romances mais modernos, né? E essas novelas de cavalaria, também escritas na Idade Média, elas se dividiam praticamente em três temas, em três núcleos temáticos, né? Igual está aí na apostila de vocês. Tinha as novelas de cavalaria do ciclo clássico, em que os escritores medievais se inspiravam em histórias da antiguidade clássica, como essas que eu falei aqui, da Odisseia, da Ilíada, né? Para poder reproduzir essas histórias de forma narradas em prosa. Temos as novelas de cavalaria do ciclo arturiano, ou também chamado de ciclo bretão que tem a ver com Grã-Bretanha, que são aquelas histórias dos cavaleiros da Grã-Bretanha, Inglaterra, Escócia e tal, né? O grande clássico deles é o Rei Arthur, né? E os Cavaleiros da Távola Redonda. Essas histórias surgiram no formato de novela de cavalaria. E o último ciclo se chama ciclo carolíngio. Ciclo carolíngio é que tem a ver com Carlos Magno. Carlos Magno foi um combatente, né, em nome de Cristo, em nome de Deus, né, que estava sempre combatendo os invasores e tal. E essas novelas de cavalaria do ciclo carolíngio vai então retratar as peripécias desse Carlos Magno, né, que foi um guerreiro da Idade Média também. Mais recentemente, mas não tão recente assim, tô falando que as novelas de cavalaria são do século XII, século XIII. No século XVII, aliás, 1600 e pouco, teve um autor espanhol chamado Miguel de Cervantes, que escreveu um clássico, né? Ele é considerado um dos maiores clássicos universais da nossa literatura, que se chama Don Quixote de la Mancha, né? Ele vai criar o personagem Don Quixote baseado exatamente nessas figuras das novelas de cavalaria da Idade Média. Repare que século XVII, os anos 1600, já não é mais Idade Média. A gente já está na Idade Moderna. Já passamos pelo Renascimento, pelas grandes navegações, né? O mundo não é mais eurocêntrico, né? Ele se expandiu, né? As rotas marítimas fizeram com que o comércio, né? Com que as civilizações acabassem se conectando. Então não é mais Idade Média. Mas aí o Miguel de Cervantes ele vai criar um personagem chamado Don Quixote, que é um sujeito um pouco alucinado, que de tanto ler estas novelas de cavalaria da Idade Média, ele se inspira e se acha um grande herói. Então ele sai pelo mundo combatendo os inimigos, né? Um deles, por exemplo, são os moinhos de vento, né? Que ele acha que os moinhos de vento, né, são gigantes e tal, né, que querem matá-lo. E ele vai estar sempre seguindo o código de cavalaria, né, que tem a ver lá com as cantigas de amor, que eu falei aqui mais cedo, que é o seguinte, a devoção à sua amada, devoção e submissão à sua amada, a devoção ao rei, né, e a devoção aos valores cristãos, né, a devoção a Deus, né, são esses valores, portanto, que os heróis das novelas de cavalaria tinham, né, com relação ao mundo ao seu redor. Ok? Bom, é isso. Boa aula para vocês aí, tá? Não deixem de revisar esse conteúdo nessas páginas que eu falei aqui inicialmente. E daqui a pouquinho eu vou estar mandando uma atividade para vocês. E, por favor, até meio-dia estarei aqui pronto para poder tirar qualquer dúvida se precisar. Beleza? Podem entrar em contato comigo. Boa aula. Grande abraço. Valeu.